A paz do nosso Senhor Jesus, Deus te abençoe nesse dia, amém? Graças a Deus pela sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para você que se encontra no livro de Josué, capítulo 2. A palavra aqui está falando sobre os espias que foram mandados a Jericó. Nesse trajeto, os espias eles se deparam com uma mulher que se chamava Raabe. Raabe era uma prostituta. Ela vendia o seu corpo, para o seu sustento e o sustento da sua casa. E Josué, quando ele envia esses espias para sondar Jericó, ele era com um objetivo, descobrir as estratégias, as fortalezas, as fraquezas do povo de Jericó. E esses dois homens, eles vão secretamente, eles entram naquele lugar, naquela fortaleza, e eles começam a observar tudo aquilo que era necessário observar para trazer informações para Josué e o povo. Só que eles entraram dentro da casa desta mulher, que com certeza era um lugar acessível para os homens, porque eles entraram muito facilmente. E eles se depararam com essa mulher, que se chamava Raabe. E ali eles dormiram naquela casa. Dá para perceber que era tipo uma pousada onde passava viajantes, onde dormiam e ainda tinham entretenimento com as mulheres. Então, só que o rei de Jericó, ele já estava cismado, ele já estava em alerta sobre o povo de Israel e sobre todos os feitos que Deus havia feito através do povo de Israel no Egito, quando eles passaram o Mar Vermelho, quando eles chegaram do outro lado, a destruição dos egípcios. O rei de Jericó, ele estava ciente do poder do Deus de Israel. Então, é claro que eu sempre falo que há sempre os observadores que guardam segredos para si, mas tem os observadores que observam para levar os segredos a outros. E nós estamos vendo um cenário em que eles viram aqueles dois homens entrando na casa de Raabe e foram dar a notícia ao rei de Jericó. Esta noite, ele chega até o rei de Jericó e diz: olha, essa noite vieram aqui uns homens, nós sabemos que são dos filhos de Israel, porque provavelmente eram diferentes. É a mesma coisa que se você for para a Ásia, e você não tem nada dos teus olhinhos puxados, nada da forma asiática de ser. Aí você chega lá, é claro que você é diferenciado pelo teu tipo, pelo teu perfil. Então nós estamos vendo aqui que o povo identificava muito bem o povo de Israel pelas vestimentas, pela forma de andar, pela forma de falar. Então eles foram ao rei e anunciaram ao rei que havia dois homens que passaram a noite ali. Então o rei, claro, se alarmou. O que esses homens vieram fazer até aqui? Com certeza vieram espiar toda a terra. E eles não estavam errados. Essa era uma conclusão certa, que eles estavam ali para sondar aquilo que eles tinham. Raabe, ela ouvia falar da fama também, e ela temia, ela começou a temer a esse Deus, o Deus de Israel. Porque eu falo para você que esse temor que nós temos vem de ouvir a palavra dele e de ver os feitos daquilo que ele já fez, não é? Quando nós vemos, quando nós ouvimos, há um temor dentro de nós, porque nós sabemos que Deus é poderoso e ele faz todas as coisas. Então Raabe ouvia falar a fama do Deus de Israel. Então o que ela faz? Ela ajuda esses dois homens, porque ela tinha a convicção que o país dela, que o povo dela iria perder para o povo de Israel. Ou ela ficaria do lado mais fraco, ou do lado mais forte. E pela visão dela, o lado mais forte era estar com o povo de Israel, porque eles serviam um Deus Todo-Poderoso. É nesses momentos que é muito bom sabermos escolher. Você tem que saber o lado que você deve ficar, não é?
Porque ela escolheu o lado, que ela poderia muito bem escolher o povo dela, a raiz dela. Não, mas ela escolheu ficar do lado daquela fama, daquele Deus que ela ouvia falar, não tendo experiência nenhuma, mas só de ouvir, ela já creu no coração. Já viu aquelas pessoas que não têm experiências nenhuma, mas só de ouvir falar de Deus, tem uma fé tão grande dentro de si? Era o caso de Raabe. Raabe pega esses 2 homens e ela vai e esconde aqueles homens. Ela fecha a porta, né? Já estava escuro quando eles saíram de lá. Mas ela esconde esses 2 homens e dizem para eles se esconderem ali, passarem a noite ali, até que aqueles que estavam a segui-los, que eram da parte do rei, fossem embora. Então ela vai, faz com que eles subam ao eirado, esconde eles ali entre as canas do linho e deixa aqueles homens ali escondidos. Porque ela sabia que se fosse descoberto, não só eles, mas ela também morreria. Ela estava arriscando, ela estava pagando um alto preço por acreditar no Deus de Israel. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes, você está pagando um alto preço por acreditar em Deus. Às vezes, as pessoas até debocham da sua fé por você acreditar em Deus. Às vezes, você abre a sua boca para falar de Deus e as pessoas debocham, elas riem mesmo. É um alto preço que você paga por acreditar em Deus. Mas deixa eu contar o fim dessa história e você já sabe. Mas deixa eu lembrar você que aquele que confia no Senhor, não será envergonhado. Esta mulher, ela esconde esses homens. E ela fala, vocês ficam aqui. Espere que aqueles outros homens vão embora. Aí depois vocês podem ir. Então, eles concordaram. Porque ela olhou para eles e disse assim, bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Ela sabia que a terra ia passar para o povo. Era uma luta desnecessária. Era uma luta que não cabia a ela. Eu sei que o Senhor vos deu essa terra. Porque o pavor que infundiu caiu sobre nós. Nós estamos apavorados. Os moradores dessa terra, eles estão desmaiados. Esse foi o termo que ela usou. Estão sem esperança, porque eles sabem que quando Deus fala uma coisa, acontece. Entenda isso. Em nome de Jesus, entenda isso de uma vez. Quando Deus fala, acontece. Quando Deus te promete uma terra, uma posse, Ele te entrega. Depende de você, é claro. Porque Deus pediu para que o povo enfrentasse as muralhas de Jericó. Então eles tiveram que ter atitude em enfrentar as barreiras. Deus, ele faz a promessa para você. Mas você vai ter que ter a atitude de enfrentar as barreiras. Você vai ter que ter a força de vontade de passar os obstáculos. Deus fez uma promessa para o povo. Só depende de vocês. Porque eu já vos dei a terra. E o que vocês vão fazer? Ficar parado e esperando? Ou vai adiante? Vão adiante? Vão caminhar? Ou vão ficar estagnados aí onde vocês estão? Raabe, ela olha para aqueles espias e ela, numa simples frase, mas aquilo que estava no coração, porque o que o meu coração está cheio, sem sombra de dúvida, a minha boca vai pronunciar. Se o meu coração está tão angustiado, angústias sairão da minha boca. Se meu coração está triste, palavras de tristeza brotarão da minha boca. Mas se o meu coração está alegre, confiante, eu terei sempre uma palavra de ânimo, de esperança. É fato isso que eu estou dizendo para você, porque aquilo que está dentro de mim
vai se exteriorizar de uma forma ou de outra, ou através daquilo que eu falo que são os frutos dos meus lábios, ou através dos frutos da minha árvore que sou eu. Olha, ela sabia, eu sei que o Senhor vos deu essa terra. Então, sem ela conhecer o Deus de Israel, só de ouvir falar da fama, ela já entendeu. Nós vamos perder. Eu tenho aqui meus irmãos, tenho as minhas irmãs, tenho meu pai, tenho minha mãe. Não, eu tenho que tomar uma decisão. Então a minha decisão é ficar do lado do quê? Do forte, do lado de quem é mais forte. Quem é mais forte? Aquele que tem o Senhor. Quem é que vence as batalhas? O Todo-Poderoso. Porque você não está servindo um só Senhor, você está servindo o Senhor dos senhores, o Deus de Israel. Não é pequeno, gente, não é. Não tem explicação. Não tenho palavras para decifrar o poder de Deus. Não tenho. Ela fala com uma confiança intacta. Ela sabe o que ela está falando. Eu sei que o Senhor vos deu essa terra. Tem um pavor que infundiu no meio do povo. O povo está desmaiado. Porque nós temos ouvido falar que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. E não foi diante de qualquer pessoa, não. Foram diante de você. As águas do Mar Vermelho se fecharam diante de vós. Quando vocês saíram do Egito. E nós também ouvimos falar que o que vocês fizeram com os reis dos amorreus, Sion e Og. Nós ouvimos falar tudo isso. Nós ouvimos a fama, a vossa fama, ela tem chegado aos nossos ouvidos. Escute o que o Espírito Santo de Deus está falando. A sua fama, ela vai chegar aos ouvidos dos seus adversários. Vão ficar desmaiados. Sabe por quê? Deixa eu falar algo para você. Porque quando Deus tem uma promessa na sua vida, os inimigos, né, que são esses gigantes que estão aí afrontando você, eles podem até estar lá, eles podem até se comparecer de frente a você e ficar ali parado como estátuas. Mas Deus, ele te dá um segredo. Assim como Davi tinha aquelas pedrinhas no alforje, Deus te dá as pedras para você matar esse gigante. Uma coisa, confiar em Deus é entender que não são as suas armas que você vai usar, são as armas de Deus. O povo vai ouvir falar da sua fama. O povo vai ouvir falar daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Vai chegar no ouvido dos seus inimigos. Esteja preparado. Esteja preparado, porque vai chegar no ouvido dos teus inimigos o que Deus está fazendo na sua vida. E Deus quer mesmo que os teus inimigos ouçam os feitos que Ele está fazendo na sua vida. Deus quer que os teus inimigos saibam o Deus que você serve. Não é um Deus pequeno, não, gente. Não é um Deus que cabe na palma da mão, não. Não é um Deus que é feito de imagem de escultura, não. Não é um Deus que é imaginação na mente humana, não. Deus está acima de tudo, de todos. Ele Ele faz, Ele diz e acontece. E nós ouvimos falar da vossa fama. Só que quando nós ouvimos falar da vossa fama, daquilo que o vosso Deus fez no meio de vós, o nosso coração ficou desmaiado. Ninguém aqui tem ânimo algum por causa da vossa presença. Nós estamos com medo. O território, Deus marcou o território. E Deus falou, a terra é vossa. Anima-te, eu tenho essa terra para vocês. Deus marcou o território. E não adianta o seu inimigo insistir e falar, eu vou ficar aqui, a terra é nossa. Não vai ficar. Não vai. Não. Porque Deus já marcou o território para você pisar. Porque o seu inimigo, mesmo desmaiado, vai querer se manter dentro da fortaleza. Nós estamos protegidos. Não estão. Ah, mas as muralhas, quem é que vai derrubar essas muralhas? Quem é
Quem é que vai aqui conseguir ultrapassar, pular sequer essas muralhas? Raabe morava em cima da muralha, para você ver a largura dela. Ninguém. Nós vamos ficar dentro da fortaleza, ficaremos aqui porque estamos protegidos. Deus marcou território. O território que Deus marcou é para você, não é para o seu inimigo, não. Não é para o seu inimigo. Deus está falando aqui com vidas, não é para o seu inimigo. O território é seu, é posse sua, é herança sua. Eu fiz uma promessa para você, é seu. Nós ouvimos falar. Estamos desmotivados, desanimados, sem esperança alguma por causa da vossa presença. E eu sei que Ele é Deus em cima nos céus. E ela fala, e embaixo na terra. A Raabe, gente, estou falando para vocês, livro de Josué, capítulo 2, versículo 11, no fim do versículo 11, a parte B, ela abre a boca e ela está comunicando com aqueles espias. Ela não conhecia os espias, ela só conhecia a fama do povo de Israel, mas por conhecer a fama de Deus, ela arriscou tudo e creu. Ela não tinha experiência como o povo de Israel, mas ela creu. Eu vou brincar sabendo o que o Deus deles andam a fazer no meio deles? Eu vou ficar aqui para morrer? Não. Vou ficar do lado de quem é mais forte, de quem pode. Vou ficar do lado do Todo-Poderoso, daquele que pode todas as coisas. Acabou. Eu sei que Ele é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Embaixo na terra. Embaixo na terra. Sabe quando você vê assim uma garra preta, sabe assim, tipo uma pantera, né? Uma pantera preta, né? E você vê as garras assim, quando ela quer pegar alguma coisa e ela lança a pata, aquela pata grande, com aquelas unhatas, né? Vamos dizer, aquelas unhas grandes. O diabo, ele é assim. Ele tenta colocar as patas, as garras dele, para dizer, não, aqui vocês não tocam. Isso aqui não, isso aqui eu vou impedir, isso aqui não, isso aqui eu vou atrapalhar. Não, isso não vai dar certo, porque a minha patinha está aqui, né? Eu nem falo mão, a minha pata está aqui. Não. Aí esquece que Ele é Deus nos céus e cá embaixo na terra. Se a mão de Satanás, ou se a pata do diabo, né? Bem dizer assim, está aí, atrapalhando, tentando impedir de você possuir a terra, Deus está falando com você. Não te esqueça que eu sou Deus nos céus. Eu sou Deus em cima nos céus e também embaixo na terra. Ou seja, eu domino tudo, tudo, tudo. Podem tentar, Deus está falando, até colocar a patinha lá. Há uma pessoa aqui que o Espírito Santo de Deus está falando assim, bloquearam. Não vai nem para frente nem para trás. Está parado no sistema, parou. E você precisa urgentemente disso. E parou, e você não entende. Você disse para Deus, Deus, eu não entendo o que se passa. Uma coisa tão simples de se resolver. E virou um bolo de neve, uma bola de neve. E o Espírito Santo de Deus está falando assim, sabe por quê? Porque Satanás colocou a pata dele para impedir de você obter vitória. Mas Deus manda te falar uma coisa, eu já enviei o meu anjo. Eu já enviei o meu anjo e eu estou tirando a intromissão dele e eu estou acelerando o processo para você. Deus, quando aparece para Josué no capítulo 5, a partir do versículo 13, Josué ele estava lá ao pé de Jericó.
Aí ele olha lá para cima e ele vê que se achava lá em pé, diante dele um homem. E naquele homem trazia na mão uma espada nua, né, desembainhada. Josué chega até ele e fala assim: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Não estava reconhecendo quem era. Aquele anjo, né, ele responde: não. Quer dizer, eu nem sou do seu adversário e eu nem sou dos vossos. Eu sou príncipe do exército do Senhor. Olha a resposta. Eu venho aqui, eu não sou do seu exército nem sou do exército adversário. Eu sou príncipe do Senhor. Eu sou príncipe do exército do Senhor. Eu vim para executar uma ordem dele. Os anjos, gente, eles executam a ordem de Deus. Por isso que muita gente adora anjo. Tá errado. Não adore anjo. Tem gente, eu já ouvi muito isso. Vou queimar uma velhinha para o meu anjo. Parou. Escute o que eu estou falando para você. Anjos, eles não foram feitos para serem adorados. Não. Eles foram feitos para adorar. Assim você também é. Você ser um ser humano, eu como ser humano, nós não fomos feitos para sermos adorados, reverenciados. Não, nós fomos gente, hoje está difícil, desculpa. Nós fomos criados para adorar. Por que o diabo entra na adoração? Até de um homem adorar outro homem. Aí entra a idolatria no coração. Pecado. Contamina tudo. Porque está adorando aquilo que não se deve adorar. Está servindo aquilo que não se deve servir. Sabia disso, gente? Você não foi feito para ser adorado. Você foi criado para adorar o Criador. Os anjos não foram feitos para serem adorados. Os anjos foram feitos para adorar ao Senhor e executar as ordens do seu Criador. Eu não sou do seu exército, eu não sou do exército adversário, eu sou príncipe do exército do Senhor. E acabo de chegar. Josué se prostra. Quem é que não se prostra em rosto em terra? Não para adorar o anjo, gente. É o temor, é a reverência ao Todo-Poderoso. Há uma ordem. Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez. Há uma ordem. Deus já mandou a ordem em teu respeito. Eu sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Você não está entendendo o que Deus está falando com você. Deus está falando em mistério aqui com muita gente. Tem muita gente que está entendendo a mensagem de Deus. Tem muita gente que está entendendo a mensagem do Senhor. Ele acabou de chegar. É uma ordem. Olha aí Deus abrindo a porta para você. Olha aí o anjo movendo a situação para você. Olha aí Deus falando, vai lá, corta esse mal pela raiz. Deus está falando assim, eu vou cortar. Deus me mostra assim uma garra preta. Deus me mostra assim mesmo, eu arrepio todinha, estou arrepiada de falar isso. Deus me mostra assim uma garra preta. Deus está falando assim, está segurando para você não obter a vitória. Mas o meu anjo já foi enviado e ele está cortando com a espada essa pata, é como se fosse aquele obstáculo, é maligno, gente, o que Deus está falando para mim é maligno, para bloquear tudo que Deus tem para você. Há uma promessa liberada sobre a sua vida, Deus está falando com você, há uma promessa, há uma porta, há uma entrada, há uma saída, há sim algo para mudar a sua história e tem aí a mão do diabo. A pata do inimigo, né? Ali, procurando o meio de entrar. Mas o nosso Deus não falha. O nosso Deus não falha.
Raabe estava dizendo, eu ouvi falar do vosso Deus, eu ouvi falar dos feitos do vosso Deus, tudo aquilo que Ele fez nas vossas vidas e através das vossas vidas. Mas eu peço a vocês, jura para mim, jura pelo vosso Senhor, eu peço que vocês usem de misericórdia para comigo, para a casa do meu pai. Eu peço. Ela estava dizendo, me socorre, tira-me daqui, porque eu sei que eu vou perecer aqui. E não, eu quero estar convosco, eu quero seguir o vosso Deus. Conserva a vida do meu pai, conserva a vida da minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs, tudo que eu tenho, conserva-me. É tudo que eu tenho, é a minha família. E ela faz uma aliança com eles. Eles olham para Raabe e dizem, olha, a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. Quando o Senhor nos der esta terra, nós usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Então ela faz eles descerem por uma corda pela janela, né? Porque a casa dela estava sobre o muro da cidade. E ela diz para eles, ide-vos ao monte, para que porventura vós não encontre os perseguidores, vos esconda lá 3 dias, até que eles voltem. Depois que eles voltarem, vocês sigam o vosso caminho. Aí eles dizem logo, olha, nós vamos ser desobrigados desse teu juramento, né, que você nos fez jurar, se nós, vindo a esta terra, não atares esse cordão de fio de escarlate à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, né, tua família, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça. E nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça se alguém nele puser a mão. Fizer uma aliança. Você cumpre a sua parte, Raabe, que nós vamos cumprir com a nossa. É muito forte, gente. Raabe teve aqui um grande livramento, mas a família dela. Porque os muros de Jericó foram todos para baixo. E a casa dela estava lá em cima do muro. Era uma das primeiras que ia para baixo, que ia cair, que ia desmoronar. Ei, eu quero dizer algo de Deus para você. Quando o Senhor chama Josué e o povo, o Senhor já diz logo para eles, olha, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. O que significa isso? Busca a minha face, esteja em comunhão comigo. O que você puder estar, o tempo que você puder me buscar, busca a minha face, porque eu vou fazer maravilha no meio de vós. Há uma palavra de Deus profética para você nesse dia. Deus me mostra aqui. Ele está desembaraçando. Sabe quando há muitos fios embaraçados e você não sabe a ponta, você não sabe onde puxar para tirar dali do meio e desenrolar aquilo tudo? Há muita gente que está vivendo isso. Um emaranhado, uma confusão, sabe? Não consegue sair desse ninho, dessa coisa fechada, e Deus está falando assim, o meu anjo já está entrando em ação. E ele está cortando o mal pela raiz. Há coisas aí que era para, sabe, era para continuar, Deus está falando. Você ia passar por uma situação muito complicada, tem pessoas aqui que ia passar por situações assim constrangedoras, que ia ficar frustrado, e Deus está falando assim, não permitirei, não vou permitir. Eu estou arrancando você do meio dessa confusão. O meu anjo já entrou e ele está cortando o mal. Você vai ver uma grande diferença. Deus está falando assim, você vai ver que as coisas vão começar a andar na sua vida. As coisas vão começar a encaixar. Sabe assim, vai encaixando tudo, sabe? Sabe quando se encaixa assim? Eu sempre uso o termo de Legos, porque você encaixa os Legos e fica tudo bonitinho. Não dá nada por eles, mas depois de encaixado fica tudo perfeitinho. Deus está mostrando assim, você vai caminhando e as coisas vão encaixando. Você vai dando um passo e o caminho vai aparecendo. Você vai chegando à porta e a porta vai se abrindo. Porque Deus está cortando agora esse mal.
porque o inimigo, ele tem lutado muito mesmo, gente. Mas tem lutado assim para você perder, para você sair envergonhado, para você sair confundido, para você sair desanimado e sem fé. Mas Deus está falando para você, não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque se Raabe, que não conhecia a Deus, mas só de ouvir falar, ela creu, você que tem experiências com Deus sabe que Deus não falha. Você tem experiências com Deus, você sabe que Deus não falha. Ou você acha assim que quando está tudo assim, mas meu Deus, o que está acontecendo? Gente, espiritualmente falando, é uma luta. Você acha que o diabo não está trabalhando, mas ele está lá trabalhando sim. Ele entra em sistemas, ele entra em famílias, ele entra em relacionamentos, ele entra em amizades, ele entra nas igrejas. Se não entra, entra. Aonde ele encontrar brechas, ele entra. Ele entra. Eu estava vendo um vídeo ontem que eu fiquei assim, horrorizada. E se alguém aqui está me ouvindo, talvez tenha visto isso. Uma criança, que talvez, não sei se tem a idade do meu filho, 6 anos, né, que estava à espera que os pais o buscassem à escola. Gente, o rapaz, meu coração doeu, porque é uma criança, né? E você vê que a forma de falar é tudo isso gerado dentro da casa, porque os filhos, eles ouvem os pais falando, a família falando, e eles vão ganhando esses hábitos. Se forem hábitos bons, vão ter hábitos bons, mas se forem hábitos ruins, se tiver num lar que é onde só fala palavrões, as crianças, elas vão aprendendo. E depois há o mundo espiritual, né? Porque se tem esse tipo de brecha em casa, o diabo entra e sai na hora que ele quiser. E ele usa sim, ele entra sim em crianças, viu? Tem pessoas que falam assim, não, criança inocente. Não, entra sim. Lembro uma vez que eu estava cuidando eu era babá de irmãos, né? Um casal, era uma menina e um menino. Eu lembro-me que ela estava sentada na sala e eu chamar por ela, ela não me respondia. Ela sentada no sofá e eu cheguei, saí da cozinha, fui ter com ela, sentei. Quando eu sentei, menina, ela tinha o quê na época? Ela tinha 5 anos, 5 aninhos. Ela sentada assim, ela baixou a cabeça, ela tinha um olho azulzinho, sabe? Irlandesa, bem branquinha, muito bonitinha, bonequinha. Aí ela sentada assim, ela abaixou a cabeça, sempre de cabeça baixa, né? Porque o diabo, gente, ele não tem coragem de olhar nos seus olhos. Você pode ver que uma pessoa, quando cai endemoniada, ela abaixa a cabeça. Por quê? O que isso simboliza, Sirlene? Simboliza a destruição deles. Simboliza o fracasso, porque eles sabem que já são fracassados. Eles já sabem que perderam. Só que eles ainda tentam, né, levar vidas junto com eles para o inferno. Então, esse jeito de abaixar a cabeça, não conseguir levantar a cabeça, significa que eles já são derrotados. Eles entendem isso. Aí ela, de cabeça baixa, e eu a chamar, ela chamava Sara, Sara, estás bem, Sara? Tá tudo bem? E ela não me respondia. E eu falei assim, mas o que essa menina tem? Porque ela não fazia isso, ela nunca fez isso. Aí, de repente, eu chamei por ela novamente, ela mudou a voz. Gente, ela mudou a voz. Sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim, eu não gosto de você. Saia daqui, eu não gosto de você. Com a voz assim, gente, não era uma voz de criança não, era uma voz alterada. O que eu fiz? Repreendi, porque eu vi que aquilo era espiritual. Então, o diabo, ele entra e sai quando tem brecha. E naquela casa onde trabalhei tinha brecha. A mãe era uma pessoa trabalhadora, estava divorciada, passando por um processo de divórcio, estava em depressão. Depois havia muita coisa ruim, sabe? Ali dentro daquela casa. Então, ele entrava e saía na hora que ele queria. Então, aquela criança, naquele momento, foi um meio que ele usou para dizer, você não é bem-vinda nessa casa. Então, eu estava vendo esse vídeo ontem, me deparei com esse vídeo, e muita gente que está me vendo aqui vai ouvir, vai ver, que você vê que é espiritual, você vê também que é da educação da casa, mas que são brechas que foram deixadas na vida dessa criança. E hoje o diabo acha que tomou posse, né? Que é dele. E você escuta frases assim
nenhum adulto acho que teria coragem de falar aquilo que aquela criança estava falando. Então, eu vou falar uma coisa para você. Ele entra. E ele entra para matar você, destruir você. Tudo que ele puder fazer de ruim na sua vida, ele vai fazer. Então eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero dizer uma coisa de Deus aqui para você, porque o Espírito Santo de Deus está falando. Ele já mandou um anjo e ele está agora cortando esse mal pela raiz. Você que está passando pela sua vida, tem pessoas aqui que está um bolo, não consegue desenrolar nada. Sabe uma corda quando vai ganhando muitos nós? Começa com um, com dois, ou um colar. Pega um colarzinho bem fininho e quando ele cria muitos nós, é tão difícil, né? De desatar aqueles nós. É isso que o Espírito Santo de Deus está falando. Deus está desatando esses nós. Você vai ver a sua vida andar. Deus está falando, a partir de hoje, a sua vida, ela vai andar. Vai para frente. Porque Deus mandou o anjo e ele está trabalhando, ele está lutando, ele está quebrando. Gente, é muito forte o que o Espírito Santo de Deus está falando. É um desenrolar assim tremendo o que Deus está fazendo nessa tarde. Nesse dia, eu não sei que horas que você vai me ouvir, mas nesse dia que você está me ouvindo essa mensagem, Deus está mesmo entrando assim, o anjo dele foi enviado para desbloquear o que está bloqueado na sua vida, porque tem garras aí do inimigo, as garras dele estão aí, Deus mostra essas garras negras, travando, impedindo de você obter a vitória, mas você vai ter vitória no nome do Senhor Jesus. Raabe, ela fez uma aliança com eles e ela foi salva, gente. O dia que as muralhas caíram, a destruição veio sobre Jericó, esquece, porque o Senhor falou para José, olha, entreguei na tua mão Jericó, entreguei na tua mão o rei de Jericó e os seus valentes, vós, pois, todos os homens de guerra, vai rodear a cidade, cerca uma vez, assim fareis por 6 dias. E começou a dar estratégias para o povo, para Josué, aquilo que deveria ser feito para que as muralhas fossem abaixo. Deus vai te dar estratégias, vai. Deus vai te dar, sabe, coordenadas. Vai ser assim, coordenadas uma atrás da outra. Deus vai revelar, sabe o que Deus está falando aqui? Deus vai mostrar os lugares que você precisa ir. Tem lugares aí que você nem sabe que existe. Deus fala assim, eu vou te mostrar esses lugares e você vai e tem uma porta para você lá. Gente, é tremendo o que Deus está falando. Se você crê, gente, toma posse. A palavra de Deus não chega na nossa vida em vão, não. Sabe? Gente, desculpa o telefone aqui tocou. O telefone toca, né, gente? E quando o meu telefone toca, o relógio aqui toca, porque é conectado com o telefone, então faz esse barulho. Mas eu quero dizer uma coisa assim, sabe? Pega essa palavra que eu estava falando para você. Quando a palavra ela vem de encontro conosco, é Deus falando, gente. É o próprio Deus, Ele falando com você. Então você vai ficar com essa palavra, você vai anotar isso no seu coração, entendeu? E Deus está fazendo um grande milagre. Vai ser assim maravilhoso, gente. Vai ser assim, sabe aquele caminhar que você há muito tempo você não caminha? Sabe assim quando você anda num caminho assim, não tem nada na frente, tudo limpinho, só caminhar? Vai ser desse jeito que Deus está falando. É porque há muita gente aqui que só está caminhando em cima de pedras. Sabe? É pedras, é buracos. E você está cansado. Está cansado. E cansa. Vai caminhar num caminho limpo, uma estrada boa, e vai caminhar num caminho difícil, árduo de passar. Quem é que vai chegar mais cansado? Aquele que está no caminho fácil ou aquele que está no caminho difícil? Com certeza aquele que está no caminho difícil. Mas aí o Espírito Santo de Deus está falando assim, é muito forte o que Deus está falando aqui. Você vai começar a andar, vai ser assim, caminho assim. Vai ser uma coisa assim atrás da outra, vai acontecer na sua vida. Você vai ficar assim até assim, meu Deus. Você vai ficar até assustado, sabe? Falar, gente, será que o inimigo não está? Não está não. Porque Deus derrubou o seu inimigo hoje, tá? Essa é uma palavra de Deus para o seu coração. Fica na paz do Senhor, que Deus abençoe você ricamente, né? Até a próxima mensagem, se Deus permitir. Um beijo forte no seu coração, que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, viu? Com toda a sua família.
e que Deus possa me dar graça para ministrar no outro dia, né? Porque toda gente que já me conhece há algum tempo, alguns escreveram agora no canal, não sabe muito bem da minha vida. Mas eu tenho uma vida muito corrida, né? Eu ultimamente estou a morar em Portugal e a minha vida é assim, é uma correria, sabe? Então quando eu tenho aqueles tempinhos assim ainda, né? Eu até passei, que eu tenho uma cadela, eu até passei com a minha cadela quando tem aquele tempo. Esse é o tempo que eu muitas vezes pego para ligar para alguma pessoa, algum amigo, para conversar e saber se está tudo bem. Porque eu tenho uma vida assim cheia, o dia todo, de manhã à noite. Então eu sempre tenho que tirar esse tempo aqui para ministrar para vocês. Então peço sempre graça ao Senhor, que Deus possa me dar graça para pregar a palavra para você, tá bom? Com entendimento e que você possa ser edificado através da minha vida, porque eu sou tão edificada através de outras vidas que pregam a palavra de Deus. É tão bom ouvir Deus falar, não é? E eu sei que quando Deus fala conosco, gente, é um alimento tão grande para a alma. A alma está faminta. E quando Deus manda esse alimento, mata a nossa fome. Tá bem? Beijo forte aí no seu coração. Até a próxima mensagem. Amém.